Bom dia, paz de Cristo. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu vou te ensinar como falar em língua estranha de verdade. Como falar em línguas de verdade. Eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Leitura do texto principal, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como falar em línguas de verdade. Bom, eu quero já impactar você, eu quero já trazer uma realidade para você. Não existe nenhuma fórmula para que você fale em línguas, tá? Não existe nenhum método eficaz para que você possa falar em línguas. Não existe nenhuma regra, sabe, que você possa falar em línguas. O que nós temos visto nos últimos dias que nós estamos aí vivendo na presença do Senhor? Nós temos visto algumas pessoas querendo ensinar as pessoas a falar em língua, jarrões, alabalá, balabalá, cantalaba, súbia, xixixi, tatatá, terra, manto, nada disso. Eu vou te ensinar hoje a falar em línguas de verdade, tá bom? Então, olha o texto, me acompanha aí, vamos fundamentar, eu vou te ensinar. Vem comigo fazendo a leitura que eu vou te ensinar como falar em línguas de verdade. O apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, olha o que aconteceu. Ele ficou curioso e ele perguntou. Aconteceu, Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora o versículo 5, Atos 19, 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Que assim seja também na sua vida. Ou vamos buscar o poder de Deus, falando em línguas de verdade. Cada crente, ao ser batizado com o Espírito Santo, recebe a sua língua estranha, que é o seu DNA pentecostal. Gostei dessa expressão, DNA, sabe, que é a sua marca. Era normal na igreja primitiva os crentes viver essa experiência, porque eles eram batizados com o Espírito Santo. Ao ser batizado com o Espírito Santo, o crente passa a falar em línguas, uma manifestação do Espírito Santo. Que coisa linda, hein? Eu quero Atos capítulo 10, versículo 45. Olha que coisa linda. Diz assim a palavra do Senhor: e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é o falar em línguas, entendeu? Então, você fique esperto, você fique ligado, você começa a buscar a Deus. E outra coisa, você precisa crer, tá? Crer na palavra de Deus. Pastor, se não há uma fórmula, sabe, específica, pronta para falar em línguas, pastor, se não há uma regra eficaz para falar em línguas, pastor, se não há uma fórmula, sabe, para me falar em línguas, o que há então? O que existe então? Existe uma promessa.
O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que continua em nossos dias, como aconteceu na igreja primitiva. O Senhor continua a batizar com o Espírito Santo hoje. Você tem direito a receber a promessa. Não há um método, não há uma regra, não há uma fórmula. O que existe de verdade é a promessa de receber o dom do Espírito Santo. E que é o dom do Espírito Santo? É o falar em línguas, é o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, eu quero encorajar você a buscar todos os dias este dom, buscar todos os dias esse revestimento, porque você tem direito à promessa. O apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, olha o que aconteceu. Ele ficou curioso e ele perguntou. Aconteceu, Atos capítulo 19, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora o versículo 5, Atos 19, 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Que assim seja também na sua vida. Vamos buscar o poder de Deus, falando em línguas de verdade. Amém. Que assim seja. Glória a Deus.